Oi, pessoal. Eu me chamo Yara Padilha, sou psicóloga e mestra em psicologia com ênfase em avaliação psicológica e atualmente eu sou estudante, de licenciatura em pedagogia. Então, para o meu trabalho final de curso, eu decidi integrar essas duas áreas do conhecimento para poder produzir um plano de intervenção. Então, eu cheguei ao tema de desenvolvimento de habilidades socioemocionais em crianças com transtorno do espectro autista. Então, de forma geral, a gente tem que o desenvolvimento de habilidades socioemocionais no contexto escolar, já é uma realidade, tem muitos pesquisadores estudando sobre isso, já faz parte da Base Nacional Curricular, comum curricular, que a gente desenvolva esse tipo de habilidades com os alunos, mas especificamente nesse público, de crianças com transtorno do espectro autista, eu inclusive encontrei poucos resultados enquanto eu realizei busca sobre o tema, para poder fundamentar, para poder pensar em um plano de intervenção. Então, a gente tem como objetivo geral, desse plano de intervenção é analisar a eficácia de intervenções pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais em crianças com TEA. E os objetivos específicos são, eu dividi aí em três etapas, vamos dizer assim, três objetivos específicos que podem colaborar, para a análise dessa eficácia. Que primeiro seria revisar a literatura de maneira muito breve, para que a gente pudesse verificar o que tem ali a respeito do assunto, se já existem projetos de intervenção sendo realizados, quais são os resultados, para também poder pensar nas estratégias que eu irei implementar. Então, nesse segundo momento, eu vou desenvolver e implementar uma intervenção pedagógica alinhado a essas diretrizes para crianças com TEA no ambiente escolar. Então, a gente vai trabalhar com elas dentro da turma que elas estão estudando, pensando que o desenvolvimento dessas habilidades pode melhorar também a integração entre elas, E num terceiro objetivo, eu pensei em elaborar recomendações para continuidade, para replicação dessa intervenção, que a gente pudesse ter um produto final, como se fosse uma cartilha, um e-book, alguma coisa que pudesse ser disseminada, para que outras pessoas pudessem ter acesso a esse plano de intervenção e que pudessem replicar em outras turmas e em outras escolas também. Então, esse público-alvo seria encontrado numa escola de ensino fundamental. Eu resido no município de São José do Calçado, no Espírito Santo, então lá a gente tem escola de Fundamental 1, e aí seria, especificamente, considerando que a gente tem pouco tempo aí para esse plano de intervenção acontecer e detalhar os resultados, seria com uma turma e que nela tivesse alunos com transtorno do espectro autista. Participariam, então, os colegas de turma também, visto que essa intervenção não se daria unicamente com essa pessoa, mas sim com toda a turma, num trabalho integrado, e o professor ali participaria também no sentido de coleta de dados, ele poder observar essa intervenção também para depois me dar um feedback. Então, eu pensei num cronograma que foi dividido em 3 fases. Numa primeira semana, eu ia buscar, então, informações na escola, juntamente com esse professor, sobre a turma, com o mediador desse aluno, pensando em ter um questionário, algo que pudesse registrar informações para intervenção. Numa fase 2 seria especificamente as fases, as semanas de intervenção em si, eu dividi em 4 etapas de intervenção, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E a fase 3 seria uma coleta de dados pós-intervenção, em que eu poderia ter a avaliação desse professor, desse mediador, para o desenvolvimento dessas habilidades que a gente trabalhou, se eles identificaram ou não, e a gente ter, de fato, um resultado para essa pesquisa, para poder ver se é eficaz ou não, o desenvolvimento dessas intervenções pedagógicas. Então, especificamente na fase de intervenção, naquela fase 2, eu dividi em 4 etapas que poderiam ser realizadas, por exemplo, uma por semana, para não poder sobrecarregar, atrapalhar o professor no seu cronograma, que tivessem, assim, uma exibição de um filme, que eu pudesse falar sobre emoções com eles, que a gente pudesse fazer uma roda de conversa, para que eles mostrassem o que eles entenderam, e aí sempre puxando bastante a participação de todos os alunos, incluindo aquele com transtorno do espectro autista, para poder expressar aquilo que conseguiu ver, entender, daquela animação. Numa segunda etapa, eu pensei em trabalhar mais com jogos e brincadeiras, adaptar jogos de memória, cartas, que a gente pudesse ter, então, o reconhecimento facial das emoções, por meio de cartinhas, de outros jogos que a gente poderia adaptar para essa realidade com esse objetivo. Uma terceira etapa seria esse reconhecimento de emoções por meio de encenação. Então, a gente ia ter descrição de cenas, é como se fosse um jogo teatral, para que eles pudessem viver na prática, ou a gente supor se determinada pessoa tem esse comportamento, como a outra se sentiria. Então, trabalhar com eles essa prática, observar no outro aquilo que ele está tentando expressar. Então, na etapa anterior, a gente fez por meio de cartinhas, de jogos, e agora a gente vai fazer com o nosso próprio rosto, com o nosso próprio corpo, aquilo que a gente está mostrando.
E uma quarta etapa seria com música. A gente poderia estar selecionando músicas que são de interesse dos alunos, ou já pré-selecionar com as emoções que a gente quer trabalhar, e que eles pudessem ouvir a música e identificar as emoções que ali são colocadas, ou a que eles identificam, né, para a gente saber se eles estão compreendendo de fato aquilo que aquela música quer transmitir. Então, a gente tem um registro por meio de desenho, por meio de escrita, aquilo que o aluno, né, se sentir mais confortável. E a avaliação desse projeto, né, seria através da minha observação durante toda a intervenção, sobre os registros que a gente faz pré e pós-intervenção e o feedback que a gente tem desses profissionais de educação que acompanharam todo o projeto. Esse foi o meu plano de intervenção. Eu espero que ele possa, né, de fato, estar aí desenvolvendo as habilidades, né, socioemocionais desses alunos. Obrigada.